Olá pessoal, seguindo a série de entrevistas com algum dos pré-candidatos a presidente neste ano, sempre ao lado de Renata Bezerra de Mello, nossa colunista, estamos aqui com mais uma figurinha dessa Copa Eleitoral desse ano, que é Marina Silva, candidata a presidente, pré-candidata a presidente pela Rede Sustentabilidade. E agora começa mais uma edição do No Cafezinho. Olá Marina, olá Renata, tudo bom? Olá. Tudo bem. Tudo bem, candidata? Boa tarde. Obrigada pela atenção por estar aqui. Vamos tomar um café e um chá com a senhora, né? Comigo é um Já chá. tá pra chegar. Com já tá Marina pra a gente chegar. toma um chá. O chá está chegando. Marina Silva, bom, não podia começar diferente, né? A pesquisa de opinião Datafolha, publicada nesse domingo. A senhora sempre com bons índices aí, em segundo lugar, quando Lula está fora, vem Bolsonaro, empatado, eu acho, tecnicamente. Venceria Ciro, venceria Bolsonaro e venceria Alckmin. Todos no segundo turno, né? A que você atribui esse índice? Bem, primeiro, boa tarde também, né? A satisfação estar aqui com vocês nesse chá com café. Chafé. Chafé. Enfim, em primeiro lugar, eu acho que é um desejo que a sociedade brasileira tem de uma verdadeira mudança. Desde 2010 que as pessoas vêm apostando num novo processo político no Brasil e, obviamente, que agora, mais do que nunca, isso é necessário. Né? Ainda que a pesquisa é apenas um momento, nós ainda temos muito chão pela frente. Né? Mas esse desejo de mudança ele já vem de muito tempo. Né? Os brasileiros já chegaram à conclusão, e eu espero que isso aconteça cada vez mais, de que aqueles que criaram o problema, as práticas de corrupção que nos levou a essa situação, de descaso com a saúde, com a educação, quem tem essas práticas não vão ser eles que vão resolver o problema. Eles já tiveram a sua chance e agora as pessoas estão apostando em quem tem uma nova trajetória e uma nova forma de fazer política. Quando a senhora fala a eles que vão resolver o problema, seria o PT, no caso, que ficou envolvido em vários casos de corrupção, essa questão da Petrobras, ou a senhora envolve ainda outros partidos nessa? Com certeza. Todos aqueles que tiveram uma chance de governar o Brasil, PT, PMDB, PSDB, e que, infelizmente, hoje o nosso país está nessa situação. Então, essas eleições agora elas são bem diferentes das eleições de 2014, né? Porque agora as pessoas sabem a verdade, agora as pessoas estão sabendo tudo o que aconteceu. E, obviamente, que tem uma parte das pessoas que, com justa razão, ainda estão recolhidas, muitas dizendo que não vão votar em ninguém, e a gente precisa dialogar com essas pessoas. Que são os votos brancos e nulos, né? Que em algum cenário eles lideram. Isso. Agora, no Tocantins, por exemplo, foi mais da metade que não foi votar na eleição que tivemos lá. Mas a gente tem que entender que se a gente deixar aqueles que criaram o problema vão continuar lá. E esse é o momento da gente fazer uma mudança profunda para melhorar a situação que está aí de 13 milhões de desempregados, né? De uma saúde que não funciona em lugar nenhum do Brasil. São raros os exemplos de bom atendimento, uma pessoa leva meses para marcar um exame, uma consulta, uma segurança pública que está em colapso, porque sucessivos governos federais viraram as costas para o Estado, e acho que um dos piores problemas, né? As pessoas estão sem ter como trabalhar para sustentar suas famílias. A gente fala muito sempre nas entrevistas dessa polarização que existe no país, né? Esquerda, direita, centro agora. Onde é que você se coloca nesse campo? E se você fala muito da classe política como um todo e bota em xeque essa história, fala em união, mas como fazer essa união fazendo um modelo diferente de governabilidade? Como é que faz essa fórmula funcionar? Bem, primeiro você perguntou onde é que eu me situo, direita, esquerda, centro. Desde 2010 que eu estou dizendo que é à frente, bem à frente. Porque eu acho que isso não resolve mais o problema. Hoje, essa história de esquerda e direita já não diz mais nada, porque a dita esquerda se uniu com o Maluf, com o Collor, com o Renan Calheiro, com o Romero Jucá, com o Jader Barbalho, com o Sarney. Então, isso não diz mais nada. Né? As pessoas querem ver quem é que tem uma trajetória de vida que ela possa olhar e confiar. Quem é que defende propostas que estão comprometidas em resolver o problema da creche que não tem para deixar o filho para estudar, resolver o problema da educação, em que uma pessoa chega até o 9º ano na escola e não consegue ler e interpretar um texto. Só 30% consegue. 14% só dos nossos alunos que chegam ao 9º ano conseguem fazer uma operação simples de matemática. As pessoas querem ver quem é que vai, em algum momento,
abrir uma linha de crédito, não apenas aqueles experimentos que são bons e necessários, que a gente já tem experiências positivas, mas numa escala que atenda aquela mulher que quer abrir um lugarzinho para pintar unha, cortar cabelo, que quer montar um negócio para poder fazer a festinha de aniversário das crianças do bairro. Não existe um atendimento para que a gente tenha o empreendedorismo comunitário, para que a gente estimule, faça o estímulo à economia solidária. A gente viu aí, não é? O BNDES deu 9 bilhões para o Eike Batista tocar fogo no dinheiro do povo. Imagina um governo que tem compromisso, não é, em abrir uma linha de crédito para que os jovens possam desenvolver as suas empresas, as suas ideias nas suas startups. Não é? Eu fui agora em Minas Gerais, um grupo de jovens desenvolveram uma placa solar com garrafa PET, né, para produção de energia solar. Eles já estão com processo produtivo. Né? Nesse caso, eles tiveram a sorte de convencer o BNDES a dar o dinheiro para eles, não para o Eike Batista. Aí vem essa outra parte da pergunta, justamente, para provar essas coisas. A gente sabe que o Congresso hoje é muito dominado por aquelas figuras que praticam essa política de barganha. Né? Como convencer, como implementar de fato aquela política, como é? Governabilidade programática. Que a senhora sempre fala, é o presidencialismo de proposição, não é isso? Isso. Pronto. Como promover isso num Congresso tão viciado que a gente vive hoje? É que hoje a gente tem o tal do presidencialismo de coalizão. Né? Um monte de partido que cada um pensa de um jeito, se une para ganhar o poder. E depois se unem para tirar o dinheiro do governo, não é, para poder aprovar alguma coisa. A gente já viu que isso não funciona. A Dilma tinha quase mais de 300 deputados, não governou. O Temer tem mais de 300, não governa. E o povo fica dizendo, não, mas tem que ter partido grande, bancada grande. Olha, os partidos grandes e as bancadas grandes não estão resolvendo. Então, eu disse, não é mais presidencialismo de coalizão para pegar um pedaço do Estado e cada um fica fazendo a farra do boi, como fizeram na Petrobras. É presidencialismo de proposição, onde, com base no programa, você compõe o governo. Não é? E não tem problema chamar pessoas de partido. Mas não são apenas os partidos que têm bons quadros. Não é? Os movimentos sociais têm bons quadros, a academia tem bons quadros, a iniciativa privada tem bons quadros. E quem vai para o governo não é para ter um pedaço do Estado para chamar de seu. É para ter um compromisso indo para a educação de qualidade, que educa corretamente os nossos filhos. Candidata, agora a rede tem 8 segundos de tempo de televisão, né? Que é um Conseguiram diminuir, era 10. 10. Ainda conseguiram diminuir mais 2 segundos. São 10, então. Então, 10 segundos de tempo de TV... Não, é 8 mesmo. São 8? É eu que pensava que era 10. Então, 8 segundos de tempo de TV é um tempo curto. Para fazer campanha, essa coisa da estrutura, de juntar outros partidos, de ter uma aliança, ajuda. A rede hoje está sem nenhuma aliança, né? Isso. Como é que a senhora está trabalhando em cima disso e quais são os partidos que a senhora vê num raio que seja possível atrair para essa sua candidatura? Nós procuramos conversar com aqueles partidos que historicamente temos identidade programática, mas nós já temos algumas alianças, sim, com aquilo que eu chamo de núcleos vivos da sociedade, com as mulheres, com os jovens, com os trabalhadores, com os empresários de bem, com os políticos de bem. O Pedro Simão é do PMDB, mas está me ajudando na minha campanha. Então, nós já temos alianças com as forças vivas da sociedade e alguns movimentos. Acredito, Agrora, Brasil 21, o Frente Favela, vários movimentos estão nos ajudando no processo político. E, obviamente, que 8 segundos de televisão, vamos e venhamos. Isso foi um complô que foi feito pelo PT, o PMDB, o PSDB, para tentar me deixar de fora do processo político. Em 2014, eles conseguiram fazer isso não permitindo o registro da rede. Né? Agora eles fizeram uma mini reforma política para que não tenha nenhuma chance da sociedade fazer a verdadeira mudança. Mas aí tem uma coisa, não é? A consciência de 200 milhões de brasileiros é maior do que esses 8 segundos. E é nisso que eu acredito. Né? Eu acredito, sinceramente, que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E chegou o tempo de fazer governo sem ódio,
de fazer governo sem corrupção, acabar com essa história de rouba mais faz reformas, rouba mais é de esquerda, rouba mais é de direita. Tem que trabalhar muito e não roubar. E tem que governar para todos os brasileiros, não é apenas para os que são do partido, né? Eu digo que eu quero ter a chance de ser presidente do Brasil, porque se for presidente do Brasil, se Deus quiser, né, nós vamos trabalhar com as pessoas, independente do partido. Essa história de que ganha e depois, se o prefeito não é do partido do presidente, o coitado não tem apoio. Se o governador não é do partido do presidente, também não tem apoio. A senhora se surpreendeu com o tom adotado pelo presidente nacional do PSB, no caso Carlos Siqueira, esses dias, que ele chamou de fake news, o fato de a senhora ter comentado que tinha conversas entre a rede e o PSB. Foi surpresa para a senhora, já que a senhora teve com o PSB em 2014? Só um adendo, ele chegou a dizer que essa conversa com a rede e Marina Silva seria um sonho. Não, uma aliança não passaria de um sonho. Passaria de um sonho. Olha, eu acho que a manchete, como foi feita, induziu o presidente a cometer uma injustiça comigo. Mas eu tenho absoluta certeza que, ao ter contato com a verdade, é possível que ele pense de uma forma diferente. O fato de você dizer que está conversando não significa que está sendo feita uma aliança. Conversar, eu converso com todo mundo, não é? E eu não tenho uma atitude raivosa. Pelo contrário, em 2014, quando eu fui apoiar o Eduardo Campos, eu fui por um ato de convicção de que era a melhor forma de contribuir. Infelizmente aconteceu essa tragédia, mas eu respeito o PSB, se eles acham que é outro caminho deles, eu tenho todo o respeito. Eu sou uma pessoa que entrei nessa campanha literalmente para oferecer outra face. Para a face do ódio, o amor, para a face da agressividade, a mansidão, e para a face do desrespeito, o respeito. Graças a Deus, eu faço política com o coração, né? E evito de todas as maneiras fazer política com o fígado. É uma eleição em 2 turnos. No primeiro turno, as pessoas têm o direito de fazer o alinhamento que acharem que é melhor, e obviamente que a gente tem que ter a sabedoria, né, de entender que no segundo turno a gente precisa conversar com as pessoas, né? E é por isso que eu quero fazer uma campanha em que, ao ganhar para o governo, eu não tenha que ficar constrangida para conversar com o PSB, para conversar com o PDT, para conversar com as pessoas de bem para ajudar a melhorar o Brasil. Mas a manchete, com certeza, não foi coerente com a fala que foi feita. Mas houve uma queixa dele em relação à questão dos estados, né? Distrito Federal, Paraíba e, sobretudo, Pernambuco, onde a rede rompeu, aqui em Pernambuco, rompeu com o governo Paulo Câmara, que vocês tinham a Secretaria de Meio Ambiente aqui com Sérgio Xavier. E aí houve uma queixa do presidente nacional dizendo, olha, foi a rede que rompeu com a gente. A senhora acha que foi um erro ter feito esse rompimento nos estados de forma antecipada? Eu não entendo como um rompimento, porque você pode manter o diálogo e não continuar na administração pública. Aliás, eu vejo muita gente se engalfinhando para manter os cargos. A rede, como é um partido programático, para nós o que interessa é a convergência de ideias. Inclusive, a forma como as pessoas saíram, o Sérgio Xavier saiu, foi muito respeitosa, de reconhecimento do trabalho da administração, não é? Então, nós temos sim a disposição para o diálogo, mas respeitamos a posição dos partidos, né? Cada um encontra o melhor caminho e a melhor maneira de caminhar, né? Eu vou sempre manter uma atitude de respeito e de coerência com aquilo que acredito. Não foi a primeira vez, pelo que eu me lembro, que Carlos Siqueira teve uma atitude mais assim áspera com a senhora, porque em 2014 ele deixou a coordenação da campanha, a senhora virou candidata por conta da questão de Eduardo Campos, e ele deixou a coordenação da campanha e ele disparou contra a senhora em outra ocasião. A senhora acha que ficaram rusgas dessa campanha de 2014 da senhora com o PSB? Da minha parte, não. Da minha parte, eu só tenho gratidão a Deus e a todas as pessoas que votaram e que fizeram aquele movimento bonito, que me deram mais de 22 milhões de votos, mesmo no meio daquele fogo cruzado, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo: eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. E isso é o meu lema, é a minha vida, não é? Graças a Deus não tenho mágoa de ninguém, não é? O que eu quero é unir o Brasil e os brasileiros.
não é? E, obviamente, que entender. É a democracia, as pessoas caminham do jeito que elas acham melhor. Eu me lembro que em 2014, Eduardo lutou muito para a gente ter uma candidatura do PSB em São Paulo, não é? O PSB de São Paulo entendeu que não, e não teve. A gente que é democrata não pode obrigar o partido a fazer sempre como você quer que faça. É difícil? É, mas isso é a democracia. Eu, inclusive, aprendi muito naquela época com a atitude de Eduardo, não é? Márcio França avaliou que era melhor não ter candidatura em São Paulo, não teve. Nos estados, onde houve a compreensão de que o melhor caminho era sair de forma respeitosa do governo, as pessoas saíram do governo, porque para nós não é uma questão dos cargos, é o programa. Ô, candidato, uma curiosidade, já que a senhora tocou no nome aí de Márcio França, depois da campanha de 2014, houve comentários no PSB de que a senhora, inclusive, ia fazer a viagem no avião com Eduardo e acabou desistindo, porque quando entrou no avião disseram, não, Márcio França vai estar lá, e vocês tinham uma relação mais distanciada no meio da campanha. Confere isso, foi isso que aconteceu e a senhora acabou desistindo da viagem. O que eu fiz foi ir no avião para Congonhas, porque eu ia gravar o programa para os candidatos da rede no estúdio. E se eu fosse para Santos, eu ia ter que subir de Santos e ir direto com fome para o estúdio. E vamos e venhamos, você fazer uma gravação com fome, a gente não fica com uma carinha muito boa. Então, a escolha foi pegar o avião de carreira, descer em Congonhas e comer alguma coisa para poder gravar com os candidatos, até porque eu não ia participar do evento com o governador Geraldo Alckmin, que era esse evento que ia acontecer. Então, essa é a verdade e, infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Graças a Deus, Renata, que também era para estar com Eduardo, juntamente com Miguel, não estava. Molina, que era para estar também com Eduardo, e não estava, porque ele foi com Renata. E o Léo, que era o menino que me acompanhava, era para estar comigo. Ou seja, Deus, de alguma forma, né, poupou a nossa vida, né, e não sabemos por que os mistérios acontecem uma coisa daquela. Aquilo foi uma tragédia. E eu acho que a gente tem que tratar mesmo como uma tragédia, sabe? Não ficar, inclusive, instrumentalizando isso para mais confusão, para mais fofoca. Marina, por falar em Deus, em 2014 veio à tona e foi explorado durante a campanha essa sua relação, essa sua inserção no campo evangélico, né, religiosa. Marina Silva 2018, até que ponto isso vai ser um tema explorado nessa campanha por você e da sua plataforma? Olha, eu nunca instrumentalizei a minha fé, nem em 2010, em 2014 nem e pelos outros, né? Eu digo assim, foi debatido, trouxe à tona, teve até uma polêmica com o pastor Sila Malafaia na época, que, né, a mídia trouxe esse ingrediente à tona durante a campanha, né? Olha, eu nunca fiz do púlpito um palanque, nem do palanque um púlpito, né? Eu me converti à fé cristã evangélica em 96, sou membro da Assembleia de Deus, lá da L2 em Brasília. Tenho respeito por todas as pessoas, pelos meus irmãos católicos, pelas pessoas que professam outro credo religioso e os que não têm nenhum credo. Eu sou assim desde que entrei na vida pública, mas eu acho interessante que eu sou a mesma pessoa, com a mesma postura diante da sociedade, e depois que eu virei cristã evangélica, as pessoas passaram a ter uma atitude de estranhamento comigo. Eu fiquei 16 anos no Congresso Nacional, nunca ninguém me viu instrumentalizando a fé ou querendo impor a minha fé a quem quer que seja. Não foi por isso que você recebeu também homenagens até da ONU, não foi pela questão de ser evangélica, foi por outras questões, não é isso? Eu tenho uma atitude de respeito, né? Eu, sinceramente, né? Eu vou fazer de tudo para oferecer a outra face. Para a face do ódio, o amor. Isso, né, essa é uma eleição para a gente ganhar com o coração. Chega de juntar gente para ser contra, para destruir. A gente tem que juntar para ser a favor. Vencendo a eleição, qual seria a sua primeira iniciativa como presidente? Olha, a primeira iniciativa é traduzir na prática aquilo que eu vou estar pregando na eleição. Uma nova relação com o Congresso, uma relação de respeito, de autonomia,
do Congresso Nacional e de que o meu governo vai ser um governo programático, não vai ser um governo pragmático na base do toma lá da cá. As pessoas vão ter que votar nas propostas porque, em primeiro lugar, respeitam a sociedade brasileira, porque as propostas são boas e serão respeitadas por isso. E o governo vai ser composto também assim, essa é a primeira atitude, né? É marcar uma nova caminhada, uma nova régua, né? O Brasil republicano, aonde os políticos não têm tanto poder, porque o poder é da Constituição, aonde os políticos não têm o poder nem de prejudicar o adversário, nem de favorecer os amigos, porque a gente tem que fazer as coisas de acordo com as regras, aonde as conquistas, elas são transformadas em direito, não é partidarizar nem fulanizar, porque quando você partidariza e fulaniza, as pessoas parecem que ficam devendo um favor, né? E política a gente não vota por gratidão, a gente vota por convicção, né? E vou trabalhar sim para que a gente tenha uma reforma política, acabar com a reeleição, mandato de 5 anos a partir de 2022, porque eu vou ter só 4 anos, né? E vou governar com os melhores, do PT, do PMDB, do PSDB e principalmente da sociedade. Enquanto uma candidata mulher, qual é o recado que a senhora deixa? Porque muita gente trata a mulher como sexo frágil e fala, é frágil e tal. Qual é o recado que a senhora deixa para essas pessoas, como uma candidata à presidência, que vai representar aí o nosso gênero? É que as mulheres são muito fortes. Quantas mulheres chefes de família não estão trabalhando nesse momento para sustentar seus filhos, não é? Quantos filhos eu não ouço dizer, hoje eu sou advogado, eu sou médico, graças à minha mãe, que cortava cabelo, que fazia unha, que lavava roupa, que cuidava da roça. Essas mulheres são muito, muito, muito fortes, né? E claro, é uma tentativa de nos desqualificar, mas o que nós queremos é um Brasil onde homens e mulheres de bem possam se unir para a gente ter uma boa educação, uma boa saúde, crescimento econômico, para gerar renda e dar oportunidade das mulheres desenvolver suas capacidades. É preciso criar linha de crédito para as mulheres, é preciso fazer creches para as mulheres deixarem os seus filhos para poder ir trabalhar. É preciso que a gente valorize, né, aquelas que hoje, em muitos municípios, são o sustentáculo das famílias sozinhas, batalhando com muita força, né? E eu digo isso que eu sou filha de uma mulher que era muito forte, minha mãe, agricultora, né? E eu também tive essas experiências. Eu sei que hoje, né, as pessoas ficam dizendo aí que é na base da força, da guerra. É nada, é na base da união. Nós só somos o que somos porque a gente é um povo solidário e as mulheres são muito solidárias. Uma cuida do filho da outra, uma empresta um pouco de sal, um pouco de café, um pouco de óleo. Isso é o Brasil. Pois é, pessoal. Terminamos aqui mais uma edição do No Cafezinho. Queria agradecer a Marina Silva pela presença, pela conversa. Eu que agradeço. Renata Bezerra, obrigada aí pela participação também. Obrigada, candidata. Volte mais vezes para tomar um chá com a gente. Para tomar um chá. A senhora veio inovar aqui no cafezinho de hoje. É isso aí, pessoal. Até a próxima edição do programa No Cafezinho.